dia a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que, acima de tudo, é acreditar que nós somos um país pequenino, que não podemos ser também tão bons como qualquer outro país a nível mundial. Nós sempre tivemos um pensamento internacional, sempre tivemos um pensamento global e os desafios que apresentávamos sempre às startups eram desafios de grandes empresas que pretendiam encontrar soluções no mercado, seja a solução de onde vier, portanto, a partir do momento em que, hoje em dia a BTI está muito focada como consultora de inovação colaborativa à escala global. Nós temos cerca de 150 clientes corporate e em cerca de 20 países e, portanto, esses clientes, tendo em conta que estão à procura de soluções interessantes para as suas empresas, para as startups é muito bem-vindo. Mais do que ter um investimento hoje em dia, é tentar encontrar um cliente que realmente valide a sua solução e que lhes dê um contrato que valide ainda mais que aquela solução tem pernas para andar e aquela startup realmente consegue introduzir uma solução no mercado que responda ao desafio das grandes empresas. E neste momento, nós, cerca de 70% ou 80% das startups que têm vindo aos nossos programas, e nós recebemos cerca de mais ou menos 1000 por ano nos nossos programas, cerca de 70% ou 80% vêm do estrangeiro. E é muito interessante ver isso, porque algumas delas acabam até por montar escritório cá ou montam a empresa cá, e isso também traz valor ao país. E nesta perspectiva, Ricardo, portanto, um dos fatores de atração também é justamente a possibilidade de participar nesses desafios corporate, para ter uma primeira prova de conceito validada por um cliente que atesta que a solução é definitivamente competitiva e que pode ser utilizada, enfim, em qualquer mercado, para qualquer cliente com qualquer grau de sofisticação. Sim, é assim, eu acho que qualquer pessoa ou qualquer startup que vê empresas tipo Airbus, IKEA, Novartis, grandes empresas que estão à procura de soluções, são sempre, seja se fosse em Portugal ou fosse noutro sítio qualquer, para qualquer startup é sempre interessante apresentar uma solução a esse tipo de empresas. Se por acaso conseguirem um contrato com essas empresas, valida imenso, e da próxima vez que tiverem a apresentar outro grande cliente, então, mas quem é que são os vossos clientes? Podem apresentar, já não, nós temos como cliente Airbus, ou IKEA, ou Novartis. E, portanto, isso é uma grande mais-valia. Depois também, Portugal é um país muito interessante, tem uma qualidade de vida ótima, e o Miguel estava a falar de algumas coisas que Portugal tem, e acho que não é preciso enumerar, todos nós sabemos, mas realmente se calhar é porque nós somos portugueses e não vemos todas as qualidades, mas realmente os estrangeiros, quando chegam cá, percebem que Portugal tem inúmeras qualidades. E, portanto, eu diria que estas duas coisas em conjunto ajudam muito. Mas, essencialmente, as startups vêm porque há uma possibilidade de fechar um contrato com uma empresa que eles acham que lhes pode ajudar a dar um salto em termos de evolução da startup. Ok. Isso, obrigado, Ricardo. Isso é claramente uma característica que a Altice Labs, que a Altice tem, e por isso criou também um programa, que é o programa Enter. Luís, quais são as principais características do programa Enter? E desse ponto de vista também, o que é que as novas empresas que procuram este modelo de crescimento acelerado a partir da criação de negócio escalável e que tenham e que possa ser repetível e escalável à escala internacional, os trazem também à Altice, não só a perspectiva do que vocês estão a ajudar a criar novas empresas, mas do ponto de vista do processo de inovação interna, o que é que estas startups trazem? Olá, bom dia a todos, obrigado também pelo convite. Pronto, como referido quer pelo Miguel, quer pelo Ricardo, todas as grandes empresas, ou muitas das grandes empresas, têm alguns programas de colaboração com startups, e é o caso da Altice Portugal, através do programa Enter, é um programa de inovação aberta, colaboração com startups, nomeadamente startups
de base tecnológica e que é operacionalizado pela Altice Labs, a unidade de investigação e desenvolvimento da Altice Portugal. O objetivo principal de um programa como o Enter é reforçar através da colaboração com as startups, que por natureza são inovadoras e disruptivas, reforçar a vantagem competitiva da Altice Portugal, quer nos mercados de consumo, quer nos mercados empresariais, e melhorar a própria eficiência operacional também da Altice Portugal. Posicionando-se as startups, quer como potenciais parceiros para endereçar conjuntamente com a Altice Portugal os mercados de consumo e empresarial, quer com potenciais fornecedores, como o Ricardo há bocado mencionava, contratualizando com a própria Altice Portugal. Nós no programa, após a identificação e a seleção das startups que mais se encaixam na estratégia das nossas unidades de negócio e tecnológicas, operacionalizamos o programa através de uma série de mecanismos de colaboração, sendo provavelmente aquele que é mais relevante é o acesso a pilotos na Altice Portugal. E dessa forma facultamos às startups a possibilidade de fazer a validação de produto e de mercado, o chamado Product Market Fit. Do nosso ponto de vista é este o maior valor acrescentado que nós podemos aportar às startups. Proporcionamos também oportunidade de negócio através da nossa rede comercial, nomeadamente em Portugal. A Altice Portugal tem uma capilaridade muito grande e muitas das vezes as startups têm equipas relativamente reduzidas naquilo que diz respeito a business development e a equipas comerciais, e nós conseguimos também, através da colaboração com as startups, trazer essa mais-valia às startups. Proporcionamos também a participação em prémios e desafios lançados pela Altice Portugal, nomeadamente o Altice Innovation Award, que vão iniciar agora as candidaturas para a edição deste ano, e também o IoT Challenge, lançado pela Altice Empresas. São dois prémios, um prémio e um desafio vocacionado para startups, e às quais damos visibilidade e possibilidade, após a participação nesses concursos, de colaborar mais diretamente com as nossas direções. Proporcionamos também a disponibilização de um espaço de trabalho em Lisboa, junto a Campo Lido, em que temos um espaço de coworking também para aquelas startups que colaboram mais diretamente connosco poderem ter ali também o seu espaço de trabalho. E também importante, e estão aqui dois parceiros do programa, quer a Startup Lisboa, quer a BTI, proporcionamos também o acesso às startups a uma rede de parceiros do ecossistema empreendedor português, nomeadamente incubadoras, aceleradoras, outras corporate, firmas de venture capital, e quando nós eventualmente não podemos dar um contributo direto, fazemos por identificar alguém dentro da rede de parceiros do ecossistema que possa dar esse contributo adicional à startup. Não fazemos venture capital. Luís, vamos deixar o programa é essencialmente um programa de... Luís, vamos deixar o investimento para daqui a bocado e financiamento. Como? Vamos deixar o investimento e financiamento. Ok, pronto, mas só exatamente. Vamos só... E resumindo, o Enter, pronto, apresenta-se como uma estrutura colaborativa da Altice Portugal, não é? Uma empresa corporate já estabelecida no mercado, com
com as startups, propondo-se fazer esta ponte entre estas duas realidades, não é? De empresas, geralmente costuma dizer, porta-aviões e... Sim. Não, já se percebeu que há vários ingredientes importantes para criar uma empresa, mas isto é uma via, claro, que tem uma espécie de uma via rápida para ajudar a escalar, mas eu gostava, exatamente. Gostava de passar agora a palavra ao Jorge Saraiva, para nos contar um bocadinho a via que ele fez, que é um bocadinho diferente dessa, até porque na altura, quando ele lançou as suas primeiras empresas, da certeza que não havia todos estes programas estruturados, nem todo este ecossistema que trabalha em conjunto para ajudar, de facto, as empresas que trabalham focadas e motivadas para tal atitude que há bocado referia, possam ter sucesso. Portanto, Jorge, qual foi um bocado a sua história de empreendedor e como é que começou o projeto Tula Labs? E o que é o Tula Labs agora? Exato. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Ou seja, o projeto nasce, ou seja, digamos, na minha geração, ou seja, nós não saímos da faculdade para ir ingressar, digamos, numa startup, não havia essa mente que hoje, felizmente, os jovens têm. Ou seja, ingressei numa empresa, ou seja, juntei o meu dinheiro e então depois é que resolvi, digamos, lançar os meus horizontes. Agora, digamos, o que é difícil na minha altura, que hoje, ou seja, na minha altura não havia, digamos, a proporção nós temos de venture capitals, ou seja, ou digamos financiadores. Ou seja, era muito difícil, éramos nós próprios, ou seja, o nosso financiador eram os clientes e nós tínhamos que ir atrás dos clientes e de ser diferentes. Eu lembro-me, digamos, na história antes da Tula, no meu período da ISA, não é? Que foi a empresa antes da Tula, quer dizer, a ISA vendeu primeiro em Espanha do que em Portugal. E isso, digamos, e o processo de crescimento e de encontrar investidores para crescer não é um processo fácil. Eu até diria que é um dos processos mais difíceis a encontrar, porque não é só a questão de capital, como o Miguel falou, é encontrar o parceiro que entende o produto, que entende a estratégia de crescimento, os outros vetores. Acho que o Sérgio foi outra vez, desapareceu outra vez. Isto aqui, felizmente, a imagem é focada, portanto não mostra, isto parece uma cozinha caótica com a internet a ir abaixo de todo lado, apesar de haver aqui não sei quantos routers e emparelhamentos, isto está absolutamente difícil. Bem, obrigado, Jorge. Miguel. Estamos a ouvi-lo bem, Sérgio, estamos a ouvi-lo bem. Pelo menos por agora, vamos ver se isto não cai outra vez. Miguel, há aqui uma questão que parece ser um bocado importante, que é, de facto, haver uma escala, eu não ouvi a tua apresentação, como já disse, no inicial, mas que é haver uma escala, um pipeline que permita com que os vários projetos existentes que vão criando um ecossistema competitivo, não é só um ecossistema de empreendedorismo. O empreendedorismo é, enfim, a semente que faz germinar empresas que operam em mercados muito reais e alguns deles à escala global, portanto, aí estamos a falar. Mas como é que se gera um bom pipeline para garantir que há um processo de renovação? E outra pergunta que eu tinha para fazer é se muito do sucesso tecnológico que Portugal está a ter ao acolher empresas de base tecnológica, enfim, grandes empresas, não é também, de alguma forma, uma barreira a que novos empreendedores de base tecnológica apareçam em Portugal? Pelo menos numa primeira fase. Certíssimo. Obrigado. Não, vamos lá ver como é que se gera ou como é que se criam as condições para haver de facto esse deal flow permanente.
começa tudo a montante. Evidentemente que hoje nós temos um sistema de ensino superior com uma sensibilidade muito acrescida àquela que existiu no passado relativamente a estas dinâmicas do empreendedorismo. Hoje é já rara a instituição de ensino superior das melhores universidades, todas elas quase no seu conjunto, que já abraçaram, digamos, esta ideia do empreendedorismo como algo importante nos seus programas formativos, digamos, naquilo que desenvolvem, e isso é muito novo, quer dizer, se nós tivermos uma perspectiva histórica, parece que é muito tempo, mas estamos a falar literalmente de há, se calhar, 10 anos, coisas desse género, de uma forma generalizada. E isso é importante para criar, desde logo, essa curiosidade, essa apetência, é fundamental. Depois, nós temos que ter a noção de que as boas startups muitas vezes não são aquelas que nascem diretamente do banco da universidade, do banco da escola para a empresa logo, mas que são feitas por pessoas que entretanto tiveram uma diversidade de percursos profissionais, com várias experiências, porque normalmente as boas startups nascem com a resolução de bons problemas, ou se quiserem de boas soluções para problemas. E esses problemas são mais facilmente, às vezes, identificáveis quando alguém já leva um par de anos a trabalhar num determinado mercado, num determinado setor de atividade, em que, fruto desse seu conhecimento direto, identifica uma oportunidade e diz assim, bom, já percebi que há aqui um problema que não está resolvido não apenas para a empresa onde eu estou a trabalhar, não apenas para este setor, não apenas para este espaço geográfico, mas há aqui um mercado global, então eu que conheço tenho em mim, se calhar, as competências para tentar resolver isto. E isso é o princípio, normalmente, de um bom processo para desenvolver uma boa startup. É fundamental, como digo, para alimentar este flow, nós termos esse ecossistema que falei na primeira intervenção e esta outra atividade que o Ricardo também referia, em termos internacionais. Nós também podemos perfeitamente sublinhar aqui a ideia do Ricardo de que nos últimos anos temos mais empreendedores com origem fora de Portugal a procurar, nomeadamente, o país para empreender. Isso é muito visível nos nossos processos de candidatura à Startup Lisboa, o que não significa que não continue a haver empreendedores em Portugal ou que não haja essa capacidade. Mas isso cruza com a segunda pergunta tua, Sérgio, que tem a ver com o facto de, nos últimos tempos, Portugal se ter posicionado um bocadinho como um conjunto de empresas, nomeadamente na área do digital, com projetos de referência que todos conhecemos e que escolheram, nomeadamente Portugal, para se instalarem. Obviamente isso vai criar uma oferta muito importante, ainda bem que assim foi, de emprego nestas áreas. E isso fez com que, provavelmente, haja nesta fase menor, digamos, o custo-oportunidade, vamos dizer assim, para alguém, nomeadamente mais jovem, que tem competências, vamos dizer, como programador, que entre ter a possibilidade de trabalhar para um projeto internacional de referência, seja ele o da Mercedes, da BMW, da Volkswagen, para dar apenas exemplos da indústria automóvel, ou começar de raiz uma jornada de criar a sua startup, que é um processo duro, é um processo, obviamente, muito difícil, se calhar, neste momento, o incentivo está desse lado. Mas eu vejo isso de uma forma muito pouco dramática, ou seja, acho que daqui a meia dúzia de anos vamos todos, enquanto país, colher o benefício de termos profissionais que foram expostos a grandes projetos, a grandes empresas, em ambiente altamente em ambiente internacional, muito relevante, e portanto só estamos provavelmente a investir em melhores empreendedores à frente. Acho que o fundamental para terminar é, para conseguirmos ter esse deal flow que tu pedes, é sermos capazes de ter uma cultura que promova a vontade de tentar, de fazer, com ambição. Acho que é muito importante esta dimensão da ambição. Não há nenhuma razão hoje em dia para que quem começa uma empresa não comece logo com essa ambição de querer fazer alguma coisa relevante e não apenas um pequenino, digamos, projeto. Nós somos muito avessos a quem revela a ambição, normalmente penalizamos muito aqueles que têm um discurso mais assertivo e que é mais ambicioso, e eu acho que nós isso culturalmente ainda temos muito para avançar, que é estimularmos, e isso tem uma consequência, que é não sermos depois muito severos a penalizar os insucessos que são absolutamente normais e que fazem parte de um ecossistema que se queira maduro, é saber lidar e desdramatizá-los, porque eles existem aqui, existem em Silicon Valley, existem em Berlim, em Londres, em todo o lado, e portanto temos que ter uma cultura que suporte e apoie quem tenta e quer fazer, e não penalizadora de quem inicia essa jornada. Miguel, aproveitava estas
estas ideias para lançar um desafio ao Ricardo. Nesta linha de, por um lado, como há bocado foi dito, um bom projeto normalmente sai de uma identificação de uma boa solução para o problema. Se, como o Pedro Carvalho lançou na parte inicial, se este tempo de crise, Covid e, por outro lado, o esforço de financiamento de novas iniciativas que fazem sentido, que está lançado, portanto, se os novos problemas que surgiram, parece já fazer aparecer novas soluções, ou pelo menos áreas de oportunidade para as empresas. E a outra pergunta, Ricardo, era, quando se olha para uma startup, para uma empresa que está agora num projeto, quais são as características que indiciam que as coisas estão a ser bem feitas? Portanto, faz uma perspectiva de olhar de futebol, dizer, esta empresa, este grupo, este projeto parece ter tudo que é necessário para ter sucesso. Quais são normalmente os ingredientes para esta fórmula? Ok, eu se calhar começo pela última. Eu diria que depende da fase, porque, por exemplo, quando a startup está muito inicial e é só uma ideia, não há muito para ver. Portanto, a base tem que ser a equipa e tem que ser se aquela equipa realmente tem os ingredientes certos para vingar, e tem que haver uma confiança entre quem, ou o investidor, ou neste caso, por exemplo, nós que fizemos aceleração durante muito tempo, acreditávamos ou não que aquela equipa não só tinha uma ideia interessante, mas depois que a equipa tinha os ingredientes para conseguir. Quando estamos muito mais à frente já temos métricas que ajudam a validar, além da equipa, também o produto, se está a ter ação ou não. Portanto, aí eu diria que até é mais fácil, por isso é que há tanto risco numa fase pre-seed e há tantas ideias que morrem, porque no início são, eu diria, uma em 100 que consegue avançar. Em relação às novas oportunidades, eu diria que esta crise, ou esta pandemia, é um bocadinho diferente da crise financeira que tivemos há 10 anos atrás. Nessa altura havia, o desemprego estava enorme e depois, além disso, não se sabia o que é que ia acontecer. Aqui é um bocadinho diferente, porque nós sabemos que, quer a gente queira, quer não, temporariamente estamos nesta fase. Mas acima de tudo, eu não sei se as pessoas estão muito a olhar para o empreendedorismo uma forma de sair da crise como aconteceu há 10 anos atrás. Eu acho que as pessoas, depois desta pandemia, estão a olhar para a sua vida e estão a pensar 2 vezes sobre aquilo que querem fazer. E, portanto, há muita gente a pensar, what's next? O que é que eu vou fazer a seguir? E o a seguir, se calhar, não tem nada a ver com empreendedorismo, se calhar é um contabilista que vai passar quer arte, ou quer ser músico, ou outra coisa qualquer. E eu acho que é aqui que esta pandemia pode ser muito interessante. Não só está a mudar imensos setores, não só aqueles que são mais visíveis, saúde, restauração e por aí fora, mas também, por exemplo, a educação. E eu acho que há aqui uma transição muito interessante para quem quiser mudar. Agora é a melhor altura. Diz sempre que as alturas de crise são as melhores alturas para os empreendedores, mas eu até acho que esta altura até é boa para quem quiser mudar de vida e para quem quiser pensar diferente o que quer analisar como o próximo na minha vida profissional, e mesmo em termos de qualidade de vida. As pessoas, só o facto das pessoas estarem em casa, e eu vejo isso pela minha equipa, nós temos 50 e tal pessoas, e as pessoas depois destes 3 meses de pandemia em casa analisam 2 vezes, será que eu devo voltar para o escritório ou quero continuar a fazer remote, ou faço aqui um misto? E o normal é a maior parte das pessoas dizer, se calhar há aqui um misto que é possível fazer e que me ajuda, e que eu não tenho que ir para o trânsito e que não tenho que ir para 1 hora de commute todos os dias que fatiga, e que se calhar há aqui hipótese de balancear um bocado o trabalho com a vida pessoal. Portanto, eu acho que esta pandemia está a trazer muitas coisas super interessantes, e para quem quiser mudar, agora é a melhor altura. Obrigado, Ricardo. Jorge, enfim, acho que deve ter ficado claro na primeira intervenção que o Jorge tem aquele foco e aquela vitamina de um empreendedor, que nós chamamos de empreendedor em série, ou seja,
às ideias, à capacidade de executar e, portanto, tem normalmente vários projetos em curso. Como empresário, olha para esta fase da conjuntura e o que é que lhe apetece apostar? A que áreas é que a sua criatividade começa a brotar e a inquietude começa a surgir? O que é que está a germinar neste momento? Eu vou dividir isso em, digamos, no curto e médio e no longo prazo. No curto e médio, quer dizer, nós já estamos a investir, estamos a focar toda a nossa atenção para o setor produtivo, porque esse é o que tem mais, digamos, produtivo e logístico, digamos, porque nesse é o que vai ter os maiores investimentos nos próximos tempos, porque, sobretudo, com, digamos, a questão da China, é uma questão que vai mudar, digamos, o setor industrial e o setor logístico. Esse sobretudo, é um grande foco, sobretudo na área da robotização, acaba por ser o nosso foco. Digamos, a longo prazo, digamos, o meu projeto a longo prazo tem a ver com investimento no setor da educação. Ou seja, para daqui a 10 anos ter algumas startups nessa área. Já estamos a trabalhar numa, mas ainda é um projeto, digamos, que está no meio da faculdade, mas para se tornar uma startup durante o próximo ano. Mas digamos que a médio prazo o meu grande interesse é focar na educação. Ricardo, aproveito já agora, antes de passar ao Luís, mas aproveito, o que é Singularity, Ricardo? O que é o projeto e o que é que traz de novo à oferta formativa portuguesa? A Singularity é um projeto que nós trouxemos para Portugal há cerca de 3 anos atrás. Foi uma parceria entre a BTI, a Câmara Municipal de Cascais e a nova SBE, que essencialmente é uma universidade que ensina a usar tecnologia exponencial e perceber o que é que vai acontecer nas mais variadas indústrias nos próximos 5, 10, 20 anos. E foi criado na Califórnia há cerca de 10 anos atrás pelo Peter Diamandis e o Ray Kurzweil. Era muito focado nos jovens ao início e muito focado em um curso que eles tinham que durava cerca de 10 semanas, em que punha-se um conjunto de jovens a trabalhar em projetos que realmente pudessem transformar algumas das áreas ou algumas das indústrias que estavam a tentar impactar, mas de uma forma exponencial. Neste caso, focavam-se em problemas que pudessem afetar mais de 1.000 milhões de pessoas. E, portanto, a partir daí, há cerca de 4 anos atrás, a Singularity lançou uma coisa chamada o Country Partnership, e nós candidatámos para trazer a Singularity para cá. Fomos o 4º país no mundo a ter a Singularity cá, e hoje em dia treinamos cerca de 1.000 executivos por ano. Fazemos tudo ali nas instalações da nova SBE, e temos um conjunto de faculty, temos cerca de 20 faculty cá, e depois usamos o faculty também todo internacional, que são cerca de 300, nas mais variadas áreas, e tem sido um sucesso até agora. Desafio-os a todos a seguir o exemplo do Pedro Carvalho e a colocar aqui no chat perguntas que queiram colocar aos nossos oradores. Lançava uma pergunta, Luís, depois de possibilitar todo aquele projeto acompanhado com empreendedores de base tecnológica. Normalmente, quais são as necessidades que eles têm? Já vimos que há uma grande primeira necessidade, que é a capacidade de mostrar que as soluções deles correspondem àquilo que são problemas colocados e sentidos por grandes empresas, e, portanto, estão logo numa primeira perspectiva com um modelo de negócio, com uma proposta de valor validada, com um modelo de negócio que pode começar a olhar para mercados internacionais, mas normalmente, estando em contacto com tantos empreendedores, o que é que os empreendedores normalmente pedem? Okay? Como é que eu escalo? Porque às vezes, enfim, a ideia é fácil, mas a concretização não é fácil. Portanto, quais são normalmente os pedidos de apoio dos empreendedores que estão no programa ENTRAS? Nós temos, mediante o estágio, algumas tipos de solicitações diferentes. Temos solicitações quando muitas das vezes os empreendedores ainda estão a querer
afinar o protótipo, o MVP, apenas numa perspectiva de mentoria ou de quererem falar com os interlocutores privilegiados que lhes possam dar alguma informação relativamente a áreas de negócio e fatores específicos relacionados com o seu próprio produto. Por exemplo, tivemos há pouco tempo uma startup que tem um produto na área dos RHs e de recursos humanos, que nos pediu, ainda antes sequer de querer fazer um piloto connosco, se seria possível falar com os nossos colegas da área dos RH para perceber melhor quais as necessidades e quais os tipos de produto que estariam à procura numa determinada área de RH. Por isso, numa primeira fase, antes até para afinarem o produto, terem aqui esta informação privilegiada de quem está no terreno. E depois, já quando têm o produto em fase de poder ser testado com um piloto, e eventualmente num cenário já real, aquilo que nos pedem e que nós conseguimos proporcionar é fazer essa validação já quer do produto, quer do mercado. Por exemplo, temos também uma startup que está a colaborar connosco no SAP, na área do AutoSAP, que a partir do momento que começou a colaborar connosco, começou a afinar também toda a estratégia comercial e tudo que eram métricas e KPIs relativamente a projeções, em função daquilo que também já era toda a experiência da equipa do SAP na área do AutoSAP. Por isso, eu diria que a grande mais-valia que nós aportamos aqui às startups é conseguirem afinar o produto, conseguirem ter essa validação para que, se o produto funcionar juntamente connosco, com certeza que depois o poderão replicar com outros clientes e escalar e tornar a solução escalável. Geralmente também é isso que nós sensibilizamos também as startups, é que não queremos uma solução para uma situação específica da Altice Portugal. Isto é, porque senão vamos ficar ali presos e não é bom nem para nós, nem para a startup. Por isso, tem que ser use cases e cenários que resolvam situações e necessidades da Altice Portugal ou dos seus clientes, mas que depois possam ser escaladas e ser implementadas noutros clientes, e dessa forma as startups poderem crescer e escalar e de alguma forma também darem-nos a garantia da sua sustentabilidade e da sua vitalidade. Ok, obrigado, Luís. Uma última pergunta para o Miguel, para encerrarmos este painel, e volto a desafiar que aproveitem a presença e a experiência do Ricardo, do Miguel, do Luís, do Jorge na área do empreendedorismo, e coloquem as vossas perguntas no chat para, enfim, aproveitem esta oportunidade. Miguel, a pergunta que eu faço tem a ver com o acompanhamento e follow-up das empresas que querem escalar para outros mercados. A Startup de Lisboa tem alguma oferta para essas empresas? Faz acompanhamento? E como é que, quando se pede ajuda para chegar aos investidores, que conselhos é que vocês dão? Muito bem. Sim, nós, Startup Lisboa, somos uma incubadora, fazendo agora a apresentação que não fiz do início, que está essencialmente focada na chamada fase inicial, portanto no early stage, e é a fase em que nós estamos particularmente vocacionados, mas o que não significa que não acompanhemos algumas startups, nomeadamente no seu processo de consolidação e de crescimento. Por exemplo, uma startup que faz parte do nosso portfólio, porque nós temos incubação física e virtual, já agora só fazer aqui um parênteses, para nós a incubação tem muito pouco a ver com aquela ideia que às vezes é muito disseminada, de que incubadora é essencialmente facultar um espaço físico para a startup ter acesso a um conjunto de serviços físicos e de escritórios. Isso para nós, digamos que é a cereja em cima do bolo, mas o bolo, a nossa proposta de valor não tem a ver com isso, tem a ver com
ou providenciar acesso a uma rede altamente curada de mentores, a uma rede de parceiros devidamente selecionado, trabalhamos muito a dimensão de comunidade, ajudá-los na parte de awareness, de comunicação e obviamente depois a ligação ao investimento. Portanto, dito isto, estava a dizer, temos por exemplo uma startup connosco ainda, que é a Define Crowd, que acabou agora de fechar uma série B de investimento num valor superior a 50 milhões de dólares. E nós acompanhámos a Define Crowd desde o início, quando estavam mesmo na fase inicial, ainda antes de terem levantado a primeira ronda de capital, até este momento. E o que nós fazemos em todo este processo, a nossa proposta de valor é muito o tentarmos acompanhar o ritmo dos empreendedores, ou seja, nós procuramos fazer a diferença naquilo que a nós nos é permitido fazer. Portanto, seja na lógica de conexões ao mundo corporate, como já foi devidamente elucidado neste painel, seja na ligação a acesso a pessoas-chaves, e estou a falar de pessoas onde quer que elas estejam, e, portanto, e que podem ter aí um papel relevante, nomeadamente como mentores, seja com os investidores, como perguntavas, Sérgio, em que sim, uma parte essencial do nosso trabalho é fazer um bocadinho este matchmaking entre as necessidades de quem procura investimento, nomeadamente estou a falar de capital de risco, que tem uma lógica muito própria, e quem são esses investidores, sejam eles business angels, ainda nós trabalhamos essencialmente com VCs, portanto, sociedades de capital de risco nacionais e internacionais, e cada uma delas tem uma tese de investimento diferente. Há investidores que só procuram projetos numa determinada fase, num determinado vertical ou num determinado modelo de negócio. Portanto, nós estamos um bocadinho no meio a gerar eficiência nesse processo, porque conhecemos as teses de investimento de uns, conhecemos as necessidades de outros, e é dessa forma que os apoiamos e apoiamos também, se quiseres, a montante antes disso, num trabalho essencial que é de ajudar à capacitação para a preparação de um pitch frente ao investidor, ou seja, ajudando-os nomeadamente a treinar esse pitch, a perceber o que é um pitch deck em condições, o que é que devem fazer quando estão a apresentar a sua proposta de valor ao investidor. Portanto, muito, se quiseres, este nível mais de trabalho da capacitação, ainda que tudo isto de uma forma muito informal, se quiseres, ou como agora se diz, muito orgânica, e não de uma lógica, digamos, hiper mega estruturada, não o fazemos assim. E, portanto, é um bocadinho à volta deste tipo de ajudas que o nosso trabalho se desenvolve. Não sei se já para entrar nas perguntas, nas respostas às perguntas do painel, se não, havia uma que o Pedro tinha feito, mas posso deixar para seguir, portanto, não quero substituir-me a ti, Sérgio, moderador. Justamente entrar nessa fase, e já que estás embalado, então vamos de facto mudar agora para a fase das perguntas e respostas, e convido mais uma vez todos os presentes a colocar as vossas perguntas, mas já que estás embalado, continua, Miguel, podes já responder à pergunta do Pedro. A pergunta do Pedro é muito inspiradora neste sentido. Agora, de repente, até se calhar, não sei se toda a gente a viu, mas o Pedro está a dizer que está basicamente a dizer que grande parte dos investimentos públicos futuros serão na área da transição digital. Sim, nos próximos tempos, pós-pandemia, não acaba por ser uma grande oportunidade para as cidades do interior. E eu aproveito esta pergunta de uma forma, digamos, interesseira para reformular e dizer que, independentemente dos investimentos públicos, o que eu acho que há alguns anos esta parte, e a pandemia só veio confirmar, ou se quiserem reforçar essa tendência, e tem a ver com as questões que há bocadinho já falámos todos, da qualidade de vida, por aí fora, mas tem a ver com as oportunidades que o mundo digital hoje cria, que de facto cria oportunidades que numa economia não digital eram quase barreiras intransponíveis, ou seja, tudo aquilo que fez parte de todo o nosso desenvolvimento pessoal, do debate político e da história económica, que nós sempre identificamos como estrangulamentos para um país que era altamente penalizado pela sua dimensão, por ser um país periférico do ponto de vista da posição geográfica face aos grandes mercados de consumo que estavam no centro da Europa, enfim, tudo aquilo que conhecemos longe das matérias-primas. No digital, isso tudo, digamos, deixa de ser relevante. E, portanto, é absolutamente irrelevante onde é que a empresa se situa geograficamente para poder ter uma proposta de valor que seja relevante e interessante para o mercado a que se dirige. E isso é a grande oportunidade que Portugal tem que perceber que tem pela frente. Portugal, no seu conjunto, enquanto país, e nomeadamente as regiões do interior, têm aqui uma oportunidade de ouro, porque conseguem conciliar, e a pandemia veio reforçar, digamos,
evidência, conseguem conciliar dimensões muito relevantes. O oferecer uma qualidade de vida que, se calhar, os grandes centros urbanos do litoral já não conseguem oferecer, corresponder a quem hoje, e nomeadamente está mais do que estudado, valoriza mais do que no passado o balancear da vida pessoal com a vida familiar, com a vida profissional e, portanto, uma lógica de um modelo de vida mais equilibrado, sem que isso seja penalizador do ponto de vista necessariamente de oportunidades profissionais, porque a partir do momento onde eu esteja, onde quer que esteja, o que eu tenho que ter é um bom produto e depois ser capaz de ir à procura dos investidores. Mas isso é indiferente de estar em Lisboa, em Viseu, na Covilhã ou em Bragança, honestamente, quando se está já nessa fase, por uma simples razão. Por um lado, porque hoje fazemos muita coisa remotamente, e depois, porque quando é mesmo verdade e é mesmo necessário crescer, os investidores que são precisos, nomeadamente os investidores que o Jorge referia há bocadinho, que tragam não apenas dinheiro, mas o chamado smart money, mas que tragam contactos, que tragam valor acrescentado ao projeto, estão todos eles, na sua esmagadora maioria, fora de Portugal. E, portanto, tanto tem um empreendedor de Lisboa e do Porto que se meter num avião para ir à procura desse investidor, como terá o que está em Viseu, ou na Covilhã, ou em Bragança. Portanto, acho que há de facto aqui uma oportunidade que o digital traz para a economia portuguesa no seu conjunto e que nos pode ajudar, de facto, todos a termos um país mais equilibrado e mais coeso territorialmente do que aquele que no modelo pré-digital fomos capazes de construir. Obrigado, Miguel. Paulo, gostava de convidar a fazer a pergunta que formulaste por escrito ao Ricardo, se faz favor. Paulo Bargaça. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelas excelentes apresentações que estão a fazer. Eu dirigi a pergunta mais ao Ricardo, porque foi ele que me chamou a atenção quando referiu, mas penso que até pode ser uma pergunta aberta. Basicamente, a minha pergunta era, o Ricardo referiu que podem algumas pessoas, na sua perspectiva pessoal e profissional, adotarem este período para fazer alguma mudança, até inclusivamente deu alguns exemplos de mudança, digamos, de carreira profissional. O que eu gostava de ter a opinião, para quem lida com tantas empresas, é como é que acha que isto vai afetar as empresas, os decisores, quer no mundo corporate e mesmo nas startups, ou seja, é um período claramente de oportunidades, mas como é que vê as empresas a reagirem a isto e a se adaptarem, digamos, a este momento? Portanto, eu dirigiria inicialmente ao Ricardo, porque ele foi a pessoa que me fez suscitar esta pergunta, mas pode também ser aberto. Obrigado. Sim, quer dizer, há coisas que já se estão a ver. Eu acho que vai demorar ainda algum tempo até vermos a escala máxima que isto vai atingir, mas, por exemplo, temos visto logo no início da pandemia, eu estava a falar com uma grande empresa tecnológica cá em Portugal e eles estavam-me a dizer, de repente temos pedidos todos os dias para os boards das grandes empresas poderem ter sistemas de assinatura digital, que se calhar era um projeto interno que estava a ser montado inicialmente, mas que foi acelerado pela pandemia. Porquê? Porque não era possível estar presencialmente num espaço e assinar em papel, e é uma coisa pequenina, mas demonstra que a pandemia acelerou muitos destes processos. Hoje em dia, qual é o hospital ou a companhia de seguros de saúde que não tenha consultas online? Todos aqueles projetos que estavam a ser inicialmente feitos internamente e que estavam a ser desenvolvidos tiveram que ser acelerados e muitos deles saíram ainda durante o lockdown e saíram com esses serviços. Mesmo o próprio espaço de trabalho, e as empresas agora que antes diziam não, mas nós temos de estar no mesmo espaço de trabalho, de repente tiveram 3 meses em que as pessoas estiveram a trabalhar remote e que começam a pensar, olha, se calhar até isto é capaz de funcionar, e em vez de se calhar terem um espaço tão grande, se calhar têm um espaço mais pequeno, fazem uma parte presencial, uma parte remote. Também, claro, aproveitam para ter um menor custo no espaço de trabalho e conseguem conciliar as duas coisas porque de repente acreditam mais naquilo que a pandemia trouxe, que foi realmente o trabalho remoto. Mesmo grandes empresas muito tradicionais, que tiveram que fazer e que nas primeiras semanas estavam muito abaladas, tiveram que mudar as suas formas de trabalhar e até a sua forma de treinar o seu pessoal, que normalmente estava em sala e agora estava online. Houve imensas mudanças e acho que vai haver muitas mais mudanças
no futuro. Primeiro porque as pessoas agora não sabem se isto vai voltar a acontecer e, portanto, têm que estar preparadas. E depois porque isto foi uma forma de demonstrar que realmente algumas daqueles papões que uma pessoa tinha na cabeça e que não sabia bem e era difícil tomar essa decisão, de repente foi forçado a tomar essa decisão e verificou que afinal não era assim um papão tão grande. E portanto acho que há aí muita coisa, mesmo o próprio Estado que tinha um plano de ter um conjunto de pessoas, uma percentagem de pessoas remote, acelerou esse processo, o próprio Estado acelerou o processo agora que estava a pensar até ao final do ano, acelerou esse processo muito mais rapidamente agora até ao meio do ano e pôs essas pessoas já, acho que são 25%, já não sei, o Miguel se calhar sabe melhor, que é mais Estado, mas eu acho que tem sido muito interessante ver estas mudanças e vamos ter muitas mais pela frente. Nas startups é exatamente a mesma coisa. As startups estão aquelas grandes, ainda ontem estava a falar com o Nuno Sebastião, que é o CEO da Feedzai, que é um grande amigo meu, e ele estava-me a dizer que durante a pandemia até montou umas vinhas perto da casa dele, porque pronto, estava em casa e tinha algum tempo extra que não estava a viajar, porque estava sempre a viajar e agora não estava, e acabou por montar isso, mas ele próprio dizia, as pessoas estão a dar mais durante este período do que eu tinha no escritório. E portanto, sim, tantas as empresas como as startups estão a mudar e vão continuar a mudar. Obrigado, Ricardo. Obrigado. 30 segundos agora para encerrar. Pedi ao Luís que fosse a última mensagem, 30 segundos, depois ao Jorge, depois o Ricardo e depois o Miguel. Sim, só relativamente à questão pós-pandemia, efetivamente todas as startups que estiverem no meio digital vai ser uma grande oportunidade, como aqui foi referido. Todos os processos de digitalização vão seguramente ser acelerados. Outras que estarão noutros setores, como mobilidade, turismo, provavelmente terão que repensar algumas das suas estratégias. Jorge, mensagem final, 30 segundos, faz favor. A mensagem que queria dar é sempre de esperança, porque acho que as pessoas têm que ter esperança e temos que pensar sempre de uma forma positiva. Aquilo que eu queria dar uma mensagem na sequência do que o Ricardo estava a dizer, de reequacionar muito do que estamos a fazer e da digitalização, acho que era importante, sobretudo eu penso isso todos os dias, que é uma questão que não é só digitalizar, é um bocado pensar naquilo que estamos a fazer, não, como acrescentamos valor àquilo que estamos a fazer, e é o que acontece todos os dias. Nós temos que perceber que para sobreviver no mercado nós temos que aportar muito valor e sobretudo no mercado aberto e sobretudo digital como ele já é hoje, não é? Cada vez mais e cada vez vai ser mais, nós temos que perceber qual é o valor acrescentado que nós temos e focar nesse valor acrescentado, porque muitas vezes quando as pessoas perdem, sobretudo perceber aquilo que o cliente valoriza ou que o cliente vai valorizar na nossa solução, normalmente isso traz mais consequências quando nós não apostamos nesse foco. E é isso que a mensagem é, que todos os dias eu penso que o que é que o cliente valoriza em mim e o que é que eu posso dar valor acrescentado ao cliente. Isso tem que ser sempre o nosso dia, todos os dias a pensar nisso. Obrigado, Jorge. Ricardo. Eu acho que vai ficar tudo bem. Acima de tudo, a pessoa tem que ter uma atitude positiva. Agora, para quem quer mudar, acho que é a melhor altura. E pronto, é isso. É a pessoa ter uma atitude positiva. Se quiser mudar, mude, tome esse salto, faça esse salto agora e melhora não só a qualidade profissional, mas a qualidade de vida. E esta pandemia trouxe a oportunidade para pensar e refletir sobre todas essas coisas, mesmo a sério e profundamente. Tivemos 3 meses em casa e é uma boa altura para refletir sobre o que é que a pessoa quer. Obrigado. Miguel, nota final, faz favor. Obrigado.
Eu acho que também a única nota que gostava de reforçar é esta ideia de que há muito que tínhamos todos falando de que a agilidade era essencial às organizações, porque vivíamos em contextos de grande imprevisibilidade, era muito comum ouvir esta frase que a única coisa que tínhamos por certo era o incerto. Só que é diferente ouvir isso num contexto de um seminário, de uma conferência, de um livro que se lê, de um podcast que se ouve, ou experienciar isso. E eu acho que a pandemia vai tornar muito visível que isto não era um insight teórico, era uma coisa, não, para quem ainda não tinha percebido, está agora a acontecer, pronto, e portanto passámos para uma lógica que é assim, e portanto veio pôr de facto a evidência de que a agilidade tornou-se um valor absolutamente essencial, a capacidade de adaptabilidade, sem perder, digamos, o foco naquilo que se está a fazer, continuando a ser capaz, como o Jorge dizia bem, de gerar valor e de trazer valor para cima da mesa, mas percebendo que quem fica numa posição de grande rigidez, e eu acho que aqui isto aplica-se nas vidas pessoais como se aplica às organizações de uma forma geral, estará condenado inevitavelmente a perder o pé, por uma simples razão, é que já não depende só de si, se é que alguma vez dependeu, mas sobretudo do que está à volta. Portanto, um convite muito otimista para que todos encaremos a imprevisibilidade não com receio, não como algo aflitivo, mas no fundo aprendendo a que é nesse mar que temos que saber viver nos próximos tempos. Hoje é uma pandemia, amanhã não saberemos o que é, mas alguma coisa há de ser seguramente ao longo das nossas vidas que nos vai sempre desinstalar. Okay. Obrigado a todos, aos oradores por terem aceitado o convite da Altice Labs e da BSI para estarem presentes. Enfim, termino, vou passar ao José Couto só dizendo uma coisa que ficou demonstrado neste nosso início de seminário, por baixo da pirâmide de Maslow, tem a ver aquela coisa que as mais importantes são as necessidades básicas, passou a estar, obviamente, a largura de banda e a estabilidade da mesma, e, portanto, desculpem lá estas cenas caricatas de liga-desliga, mas de qualquer forma, enfim, para mim foi um prazer estar aqui convosco. Olá, bom dia a todos. Pegando nesta pequena coisa que o Sérgio diz, ligando com as questões do interior, aí está uma dificuldade. É que nós, no interior, precisamos de resolver este tipo de problemas, estes pequenos nós, que acabam por ser uns nós górdigos e, portanto, precisamos resolver isto. Mas, pegando aqui em algumas coisas que foram, enfim, foi muita coisa dita, muita coisa que eu gostaria de revisitar, mas pegar aqui em 2 ou 3 coisas. Como disse há bocado o Ricardo, são coisas pequeninas como uma assinatura digital. Mas para as empresas acontecer um conjunto enorme de coisas pequenas que fazem a diferença e que fazem a diferença e que as empresas perceberam que há de facto umas organizações e há um conjunto de coisas a correr e a várias velocidades, que isso é que é talvez o grande problema. Eu acho que vai tudo ficar bem, como diz o Ricardo, mas o ficar bem vai ter vários tempos, há várias velocidades aqui e que são muito importantes. Ligando isto com a questão do empreendedorismo, de facto há aqui um conjunto de oportunidades, verdadeiramente, como alguém no outro dia dizia, de um antropólogo inglês, que dizia que nunca, depois da Segunda Guerra Mundial, apareceram tantas oportunidades como depois desta pandemia. E isso é alguma coisa que já se percebe. Provavelmente a questão do empreendedorismo não é, como foi em 2008, 2009, uma solução para sairmos da crise e para aumentar a empregabilidade. Mas há uma coisa que vale a pena dizer, é que há uma batalha que Portugal ganhou e que eu acho que é importante. Eu lembro-me de que há 12 anos, quando dava um seminário sobre empreendedorismo, um dia perguntei na sala quantas pessoas é que pensavam criar a sua própria empresa. E de 32 pessoas que estavam na sala, 2 levantaram o braço. A seguir perguntei quantos deles tinham empresários, os pais eram empresários. E de que estavam na sala, só 10% dos pais
é que eram empresários, todos os outros estavam ligados à função pública e, portanto, havia a questão cultural. Eu acho que já ultrapassámos, passado 3 anos, quando fiz o mesmo seminário, os números mudaram completamente e há muitos jovens que pensam já criar a sua própria empresa. E, portanto, essa batalha de puxar os jovens para esta coisa de empreender, de criar a sua própria empresa, de ter uma perspectiva diferente aqui do seu futuro, eu acho que é importante. Depois ligar aqui uma questão que é a questão do ambiente e da questão do acolhimento. Um amigo meu que vive em Itália, que o filho lhe pôs o problema, diz, pai, eu vou para Portugal, porque em Portugal existe um ecossistema altamente benéfico para acolher jovens empresários e para podermos criar as nossas empresas. E isto tem muito a ver com aquela questão que é com a realidade, que é, existe um quadro real de acolhimento e há um quadro percebido sobre o acolhimento. Eu acho que internacionalmente o ambiente percebido em Portugal é provavelmente melhor que o real, mas isso é uma vantagem, é algo que está no radar destes miúdos, de empreendedores, que percebem que Portugal pode ter vantagens, é muito importante. Depois, só falar, porque falámos aqui de capital de risco, eu acho que nós temos que também trabalhar este ponto, porque é uma guideline muito importante para a questão do empreendedorismo. E no outro dia alguém de uma capital de risco com alguma importância internacionais dizia que há um problema de dimensão, de afetação de fundos, de termos de pensarmos para aquilo que nós temos para a nossa realidade. Porque, feitas as contas, há muito mais capitais de risco internacionais com mais capacidade de intervir do que provavelmente em capitais de risco portuguesas. É evidente que o dinheiro de onde vem não tem importância, mas tem importância depois para o futuro do desenvolvimento dos projetos. Eu acho que isso era uma questão relativamente a isto, pegando no que disse há pouco o Ricardo, também sobre a questão da solução para os jovens e para quem tem. Nós neste momento temos uma ameaça fortíssima, nomeadamente, e eu que conheço bem relativamente à indústria automóvel, é que temos um conjunto de agentes económicos, de tier ones, de OEMs que vêm para Portugal à procura de talento, à procura de captar talento, de perceber que temos mão de obra, recursos humanos fortíssimos, com grandes competências e que dão aos jovens 2 coisas que são muito importantes, que é estabilidade e rendimento. E isso é uma ameaça para quem muitas vezes tem um projeto para fazer, perante ser aliciado por ter rendimento e ameaça, a ameaça de não ter uma estabilidade e ter problemas de rendimento, prefere muitas vezes juntar-se a estas empresas. Finalmente, dizer que, de facto, a questão do interior, para voltar a esta questão da foi posta, hoje, há aqui um conjunto de oportunidades vastíssimo, questões que enfim, vamos todos ter que pensar no futuro, e reparem que, por exemplo, como questões que estavam mais ou menos adormecidas, como era a globalização, ou a forma de nos globalizarmos, ou a forma de partirmos das pequenas cidades para o mundo, e é uma questão hoje que está em cima da mesa, é uma questão antropológica, é uma questão que os antropólogos e os psicólogos sociais estão a pensar, que é a vontade das pessoas deixarem de estar em cadeias de trabalho muito que as fatiga, que lhes perturba a sua vida familiar, e a questão da digitalização para o interior é de facto uma oportunidade que não podemos perder. Provavelmente temos aqui uma questão que é muito importante, que é a questão da mobilidade, que é podermos estar em Viseu e estarmos, que durará muito, muito pouco tempo, a nossa viagem para Lisboa,
mas também para Madrid ou para o Porto. E, portanto, estas questões da mobilidade são questões que temos que também resolver, porque temos comboios, mas andam muitas vezes a velocidades muito baixas e, portanto, os automóveis hoje estamos todos a pensar o que é que vai acontecer. Daí que acho que foi um webinar muito, muito interessante, cheio de perguntas para fazer. Provavelmente teremos que fazê-las noutra jornada. E obrigado a todos.